Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 19, Papel do Médium nas Comunicações Espíritas. Hoje nós iniciaremos o item 224. É um item grande, mas que é muito interessante, que fala da linguagem do espírito, que nós sabemos que é a linguagem do pensamento. Então vamos começar a ler alguns parágrafos para comentarmos o que for necessário. O espírito estranho compreende sem dúvida todas as línguas, uma vez que as línguas são a expressão do pensamento, e que o espírito compreende pelo pensamento. Mas, para manifestar esse pensamento, é preciso um instrumento. Esse instrumento é o médium. Então, o espírito entende tudo através do pensamento. Mas para que ele transmita o seu pensamento, para que ele transmita a mensagem, ele precisa do instrumento chamado médium. Então, o médium tem que ter a habilidade suficiente para transmitir através dos seus órgãos vocais, dos seus órgãos, essa mensagem que está sendo passada pelo espírito. A alma do médium, que recebe a comunicação estranha, não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua desconhecida, a flexibilidade que tem para aquela que lhe é familiar. Então, é claro que se o espírito transmite a mensagem, o pensamento, na língua do médium, para ele vai ser muito mais fácil passar essa mensagem, porque ele está recebendo a mensagem na sua própria língua. Então, não vai haver esse obstáculo da língua para a compreensão e transmissão da mensagem através do pensamento. Um médium que não sabe senão o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo. Então, um médium francês eventualmente poderá receber uma mensagem em inglês e transmiti-la. Por exemplo, se o espírito deseja fazê-lo, mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta em relação à rapidez do pensamento, uma vez que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que experimentam. Então, se o espírito normalmente já tem uma dificuldade para transmitir a sua mensagem, mesmo para a língua do médium, em função da pobreza da nossa linguagem, e imagina se esse obstáculo for maior ainda com relação à língua do médium. Se o médium fala português, receber uma mensagem em alemão, por exemplo. Eis porque o fazem sempre. É também a razão pela qual um médium novato que escreve penosamente e com lentidão, mesmo em sua própria língua, em geral não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Então, ele está dando o exemplo de um médium novato, que mesmo nessa condição de receber a mensagem na sua própria linguagem, mas por ser novato, por não ter experiência ainda, tem dificuldade de transcrever a mensagem que está recebendo. Também os espíritos recomendam não fazer por seu intermédio senão perguntas simples. Então, para esses médios novatos, inexperientes, os espíritos recomendam que sejam feitas perguntas simples, sem muita elaboração.
Para as perguntas de alta categoria, é preciso um médium formado que não ofereça nenhuma resistência mecânica ao espírito. Então, normalmente, quando o espírito quer passar uma mensagem mais detalhada, uma mensagem mais evoluída, de muitos detalhes, ele deverá procurar um médium que já tenha uma experiência maior, que não tenha tanta resistência mecânica para ser suplantada. Não tomaríamos para nosso leitor um escolar que soletre. Então, é a mesma coisa, né? Se você vai ditar um processo gigante, se você escolher alguém que está ainda alfabetizando, está sendo alfabetizado, a dificuldade vai ser enorme. Então é mais ou menos essa comparação que ele faz com a mensagem mais elaborada, que deve ser passada por um médium novato, a dificuldade que ele vai receber. Então, se o espírito precisa passar uma mensagem mais elaborada, com mais detalhes, ele vai procurar encontrar um médium que esteja numa condição de oferecer menos resistência mecânica. Um bom obreiro não gosta de servir-se de mais ferramentas. Claro, né, que se o espírito puder ter à sua disposição um médium capacitado, experimentado, né, que receba essa mensagem com facilidade, para ele vai ser muito melhor. Então ele fala que um bom obreiro não gosta de servir-se de mais ferramentas. Então está dizendo aqui que o médium é uma ferramenta. Como nós sabemos, o médium é uma ferramenta utilizada pelos espíritos. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. As tentativas desse gênero são sempre feitas com o objetivo de curiosidade e de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas às quais se tenta submetê-los. Então, os espíritos não se sentem confortáveis e não é agradável a eles esse tipo de teste. Vamos fazer um teste com o espírito, um espírito qualquer que receba que transmita uma mensagem em alemão, para ver se o médium consegue transmiti-la, consegue receber a mensagem. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se vê entrar nesse caminho. Então, os espíritos superiores jamais vão aceitar qualquer tipo de teste. Nós sabemos que toda a comunicação, principalmente as comunicações de espíritos superiores, devem ser comunicações úteis. Não pode haver essa curiosidade a uma mensagem, eu vou procurar saber, eu quero saber o que aconteceu, o que vai acontecer semana que vem com um certo fato, com uma certa pessoa. Então as mensagens não devem ser para fins de curiosidade, ela tem que ter um fim útil para ajudar alguém, para esclarecer alguém, para libertar alguém de uma situação difícil. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se vê entrar nesse caminho, tanto como se comprazem com as coisas úteis e sérias, tanto repugnam se ocupar com coisas fúteis e sem objetivo. Então, quando eles identificam que a comunicação é a comunicação séria, que vai ajudar a elucidar, a esclarecer, a acolher algum espírito em sofrimento, eles se comprazem, eles ficam alegres com essa oportunidade.
dirão os incrédulos, para nos convencer, e esse objetivo é útil, uma vez que pode ganhar adeptos para a causa dos espíritos. A isso os espíritos respondem: nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos, e frequentemente esses são os menores e os mais humildes. Jesus fez os milagres que lhe pediram os escribas? E de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Nós sabemos que foram os mais humildes. Se quereis vos convencer, tendes outros meios além da força. Primeiro, começais por vos submeter. Não é normal que o escolar imponha a sua vontade ao mestre. Então, meus amigos, meus irmãos, então os espíritos superiores, eles querem servos humildes, simples, que se ofereçam para o trabalho de maneira dedicada, mas sem orgulho, sem soberba. Então é isso que traz a seriedade ao nosso trabalho. E nunca devemos procurar perguntar aos espíritos alguma coisa por simples curiosidade. Então, semana que vem a gente continua no próximo parágrafo desse item. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.